Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Danilo. O nosso tema hoje é funções. Vamos nessa? Bom, o que é uma função, né? Então, seja f uma relação binária de a em b. Bom, se você ainda não assistiu o vídeo de relação binária, volta lá e assiste primeiro, ok? Porque aí você vai entender bem mais fácil o que é uma função, ok? Bom, diz que f é uma função, ou a gente também pode chamar de aplicação, tá? De a em b, indica-se por f dois pontos de a em b, se e somente se, para cada elemento x pertencente a A, existe um único y pertencente a B, tal que o xy é o que? Pertence à minha relação binária. Como assim? Então pensa assim, ó, vamos recapitular. A gente tinha lá um produto cartesiano, né? Depois a gente viu o quê? Que do produto cartesiano a gente pode fazer subconjuntos desse produto cartesiano, que a gente chamou de relação binária. Bom, e aí a gente vai ter o quê? Que essa relação binária, ela vai ser uma função se todo elemento lá do meu conjunto A, ele se relacionar uma única vez com o elemento do conjunto B. O que quer dizer isso? Quer dizer o quê? Que eu vou ter que ter o par ordenado x e algum número do B, certo? E esse par ordenado só pode aparecer o quê? Com x só pode aparecer uma vez. Então, por exemplo, vai ter que ter o x1 e o número do B, o x2 e o número do B, o x3 e o número do B, certo? E só pode acontecer o quê? Esse x1, x2, x3 só pode aparecer uma vez na primeira coordenada, ok? E aí todos os elementos do A, ele tem que ter um correspondente lá no B, certo? Então, para a gente entender melhor, como que a gente vai reconhecer uma função? Bom, primeiro, pelo diagrama de flechas, tá? Uma função f de a em b, uma relação f de a em b, ela só vai ser uma função se o quê? De cada x pertencente a A partir uma única flecha. Então, ó, vamos fazer o primeiro exemplo aqui. Eu tenho que o A é 1, 2 e 4, o B é 2 e 3, e a minha relação é dada por x, y pertencente a cartesiano B, tal que o x é menor do que y. Então, ó, o 1 se relaciona com 2? Sim, porque o 1 é menor do que 2, então ele está na relação. O 1 se relaciona com 3? Sim, porque o 1 é menor do que 3, então ele também está na relação. E agora, o 2 está com 2? Não. Por quê? Porque o 2 é igual a 2 e não menor. O 2 se relaciona com 3? Sim, também. E o 4? Agora o 4 se relaciona com 2? Não. E o 4 se relaciona com 3? Não, porque em ambos os casos o 4 é maior do que 2 e 3. Então a nossa relação, ela tem esse diagrama de flechas. Então, ó, 1 vai no 2, o 1 vai no 3 e o 2 vai no 3. O que aconteceu aqui? Ó? Observem que no 1 partiu duas flechas e no 4 não partiu nenhuma. Ou seja, essa daqui não vai ser uma função. Por quê? Porque para ser função, cada elemento do conjunto X só pode se relacionar uma única vez. Então aqui se relacionou duas. E todo elemento do X tem que se relacionar uma vez. Observe que o 4 não se relacionou com ninguém. Ok? Vamos para mais um exemplo. O A é menos 1, 0, 1 e 2. E a minha relação são todos os pares ordenados lá no A cartesiano A, tal que o x quadrado é igual a y quadrado. Ou seja, o primeiro elemento, né, ele tem ao quadrado tem que ser igual ao segundo elemento ao quadrado. Então, ó, se eu for fazer o A cartesiano A, o menos 1 se relaciona com menos 1? Sim. Por quê? Porque menos 1 ao quadrado é igual a menos 1 ao quadrado. Menos 1 se relaciona com 0? Não. Por quê? Porque aí a gente tem o quê? Que menos 1 ao quadrado é 1 e 0 ao quadrado é 0, ok? E aí fazendo agora mais o menos 1 com 1, vai se relacionar? Sim. O menos 1 com 2 vai se relacionar? Não. E aí com isso, qual que vai ser os outros elementos da minha relação? Aí a gente tem o 0, 0, o 1 menos 1, o 1, 1 e o 2, 2, ok? Então nesse caso a gente tem esses elementos. Aqui então a nossa representação no diagrama de flechas dessa relação fica dessa forma, ok? Agora, será que isso é uma função? Não, ela não vai ser uma função. Por quê? Porque observem aqui, ó, no menos 1 partiu duas flechas e no 1 partiu duas flechas. Ou seja, esse menos 1 e esse 1, ele tem o quê? Ele tem mais de o quê? De um elemento correspondente no B. Então, não é uma função, ok? Esse daqui, ó, menos 1, 0, 1 e 2 é o meu conjunto A, e o meu R são todos os pares ordenados, A cartesiano A, então que x é igual a y. Bom, então para se relacionar, para estar lá dentro do conjunto R,
O primeiro elemento tem que ser igual ao segundo elemento. Então, o que vai acontecer com a nossa relação? Quais vão ser os elementos da relação? O menos 1, 0, 0, 1, 1 e o 2, 2. Então, o nosso diagrama de flechas é dado dessa forma. Agora, observe ó, que cada um teve uma ligação e cada ligação foi feita apenas uma vez. Ou seja, então esse daqui é um exemplo de função, ok? E mais um para finalizar de diagrama de flecha. Então eu tenho o A, que é 1, 2, 3, 4, 5, e tenho o B, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. O x e o y, o r, o meu par ordenado x e y vai estar no ar cartesiano B no r, né? Tal que o y é igual a x mais 2. Ou seja, a segunda coordenada, ele tem que ser 2 unidades a mais do que a primeira. Então o 1 vai, se for para se relacionar, ele vai se relacionar com quem? Vai ser 1 mais 2, 3. Eu tenho 3 no B? Sim, então eu tenho o par 1 e 3. O 2, se for para relacionar, tem que ser o 2 e o 4. O 4 está no B? Sim. O 3 se for para se relacionar, é com 5. O 5 está no B? Sim. O 4 se for para se relacionar, é com 6. Ele está no 6? Está no B? Sim. O 5 se for para relacionar, é com quem? É com 7. O 7 tem no B? Não. Então eu não tenho o par ordenado 5 e 7, ok? Aí agora, vou fazer o diagrama de flechas. Observem aqui ó, que todos saíram apenas uma flecha. Porém, no meu número 5 não parte nenhuma flecha. Então esse daqui não é função. Ok, professor. Bom, aí é para diagrama de flecha. E se a gente estiver trabalhando no plano cartesiano, como que a gente vai fazer? Bom, para verificar se é uma função no plano cartesiano, uma relação f, tá? De A contida em R, ela é uma função se somente ser toda a reta vertical de abscissa x, com o x pertencente dentro do conjunto A, intercepta o gráfico de f num único ponto. Bom, como assim? Vamos ver exemplo. Ó, eu tenho o meu conjunto A que vai de menos 3 a 3, ok? Inclusive fechado. O meu B é o conjunto dos reais e a minha F é a relação de A e B. A F é dada por esse gráfico verde aqui, ok? Bom, para eu verificar se ela é uma função ou não, eu vou traçar retas verticais em todo o espaço do meu A. Então, vou lá e vou traçar. Tracei. Observem aqui, ó, que em qualquer lugar que você traçar entre menos 3 e 3 uma reta vertical, o que vai acontecer? A reta ela vai cortar o quê? Apenas uma vez o meu gráfico. O que quer dizer isso? Quer dizer que a hora que eu passo essa reta vertical e ele corta o gráfico, quer dizer o quê? Que aquele x da minha reta, ele se relacionou com alguém do B, ok? E como ele cortou apenas uma vez, então quer dizer que ele está representando o quê? Que ele teve apenas uma ligação com o conjunto B. Então vai ser uma função. Então nesse caso aqui a gente tem que é uma função? Sim, essa é uma função, ok? Mais um exemplo, ó, quase o mesmo gráfico, tá? Eu tenho o gráfico aqui e aqui eu tenho uma bolinha aberta. Vou traçar as retas verticais. Observe ó, que em qualquer lugar, com exceção do 1, ele vai cortar o gráfico. No caso do 1, o que está acontecendo? Como aqui é bolinha aberta, está representando que o 1 não tem ligação com ninguém. Então, a hora que eu passar a reta aqui ó, no 1, ele não vai cortar o gráfico. Se ele não vai cortar o gráfico, porque aqui é bolinha aberta, o que vai acontecer? Então, quer dizer que o 1 não é relacionado com ninguém. Então, nesse caso, não é uma função. Mais um exemplo. Agora, a minha função f, ela é formada por esses dois ramos de gráfico aqui, ó, certo? Se eu passar gráficos, a reta vertical aqui, em qualquer lugar do verde, vocês vão ver o quê? Que vai cruzar o gráfico apenas uma vez. Porém, entre o menos 1 e esse valor aqui, se a gente traçar qualquer reta vertical, não vai cortar o gráfico. Então, quer dizer que isso daqui não é uma função. Certo? Esse daqui agora, temos esse gráfico. Aqui, ó, o nosso A vai de menos 2 a 2. Então, vou passar as retas verticais de menos 2 a 2. Passei. Observe que ela vai cortar o gráfico em qualquer valor que você passar de menos 2 a 2, ela vai cortar o gráfico. Só que aqui está acontecendo o quê? Cada reta corta em dois lugares. Então, quer dizer o quê? Está falando que cada um desses x, ele tem o quê? Duas ligações lá no conjunto B. Por exemplo, o menos 2. Ele se relaciona com esse y e se relaciona com esse y.
Ou seja, é uma função? Não, porque não é uma única ligação que ele faz. Então não é função, ok? Mais um exemplo. Agora eu tenho aqui ó, o A e o B. A minha relação vai de... São todos os pares ordenados x e y pertencente a R cartesiano R, tal que o y é igual a x mais 2. Certo? Então, se a gente for fazer alguns valores, né? A gente chega, por exemplo, nesses valores. Tá? Se eu fizer com menos 3, ele relaciona com menos 1, menos 2 com 0, menos 1 com 1 e assim por diante. E a gente viu no vídeo anterior também, no de relação, que isso é uma reta, ok? Qualquer número que tiver nesse intervalo aqui, ó, entre os pontos que nós calculamos, ele vai fazer parte da relação também. E aí eu vou passar o quê? Minhas retas verticais. Então, passando as minhas retas verticais, o que vai acontecer? Como a minha reta é infinita para cá e é infinita para cá, não esqueça que conforme a gente vai andando para a direita ou vai andando para a esquerda, né, vai continuar cortando o gráfico apenas uma vez. Ou seja, então isso daqui é uma função, ok? Bom, no início do vídeo a gente mostrou uma forma da gente denotar função, mas existem outras, como por exemplo, aqui ó, esse é um jeito, é f dois pontos, que fala que vai de A em B, que todo x do A leva no meu f de x, ok? Ou senão a gente pode falar assim, ó, de A em B, que representa a função f, pega o x e leva em f de x. E o f de A em B, tal que o y é igual a f de x, tá? Lembrando que esse f de x é o que a gente vai chamar do quê? De lei de formação da função, ok? Mas mais pra frente nós vamos falar disso certinho, certo? Bom, espero que tenham gostado, não esqueça de dar o joinha, compartilhe o vídeo, compartilhe o canal e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Abraço e até mais!